acho isso muito legal aqui, ter um profissional da tua área para a gente conversar sobre a medicina da dor, porque muita gente fica falando assim, ué, mas como assim? Existe um médico especialista em dor? Não é o... Não é, eu não tô com dor no joelho, eu vou no ortopedista. Eu tô com dor, sei lá, eu tô sentindo pontada no coração, tô com algum tipo de dor, eu vou no cardiologista, eu tô com dor de cabeça, enfim. O que o médico especialista em dor ele faz? Quando as pessoas procuram ele, quando deveriam procurar, né? Pronto. Manuel, o médico especialista em dor, ele é um profissional treinado e graduado para atuar em diferentes causas de dor, né? Tanto dores agudas quanto dores crônicas, né? Sim. Tanto dores de origem, por exemplo, oncológica, quanto dores de origem musculoesquelética, dores ortopédicas, as dores neuropáticas, que são uma causa comum de procura dos pacientes pelo nosso trabalho. E eu costumo dizer que o médico de dor ele trabalha como sendo um detetive da dor. Então, essa é a função. Um detetive, quando ele está avaliando a cena de um crime, ele está atento a todas as condições que envolvem aquele crime, né? Seja ele o ambiente, a possível motivação, a história da vida dos personagens envolvidos no crime. Pega o filme do Sherlock Holmes, né? Pronto. Ele olha todos os detalhes ali, Pronto. A posição do isqueiro no chão, né? Isso, e é mais ou menos isso que um médico de dor costuma fazer, Manuel. Essa pergunta me faz lembrar de um caso que eu atendi no consultório há pouco tempo atrás. Legal. Uma paciente já de seus 60 e poucos anos, assim, que chegou consultório completamente desesperançosa, dizendo que já tinha procurado inúmeros colegas, já tinha feito inúmeros tratamentos, já dizendo que era um caso perdido, né? A gente não acredita muito em caso perdido, foi uma conversa longa, ela tinha uma artrose de quadril, a dor principal dela era por uma artrose de quadril, mas conversando detalhadamente com ela, a gente acabou descobrindo que boa parte da dor vinha de uma tendinopatia dos glúteos, que é uma condição muito comum, muito associada com artrose de quadril, e ela ainda tinha algumas alterações na articulação sacroiliaca, que é a articulação que junta a coluna com a bacia, mas isso não era o mais importante. No caso dessa paciente, os principais fatores, ela era uma professora aposentada, os principais fatores ligados à dor dela e à persistência da dor eram sono de uma qualidade muito ruim, uma paciente que manifestava diversos sintomas depressivos, de ansiedade, talvez até uma sensação de inutilidade por estar aposentada, por ter largado o trabalho que ela fazia há tanto tempo. Então, a nossa abordagem, ela vai muito além de tratar... É claro que a gente trata localmente a causa da dor, então ela precisou de tratamento para artrose do quadril, para essa tendinopatia, para essas disfunções da articulação sacroiliaca, mas o que mudou de verdade a vida dessa paciente foi quando a gente organizou o sono, colocamos ela de novo para fazer atividade física, a gente teve muita conversa sobre ela tentar resgatar coisas que ela gostava de fazer anteriormente. Essa paciente iniciou um curso de pintura legal. E voltou alguns meses depois no consultório trazendo justamente que ela achava impressionante como coisas tão simples, tão banais podiam modificar tanto a percepção de dor que ela tinha, né? Então essa é a função do médico de dor, olhar globalmente para o paciente, né? Olhar para o dono da articulação, para o dono do tendão, para o dono da lesão que o paciente que está causando a dor e não só para a lesão. É o que se fala da medicina integrativa de uma maneira geral, né? De certa forma é o que se fala da medicina integrativa. Medicina. São conceitos um pouquinho diferentes, mas sim, é o olhar integral, é o olhar para o ser humano, é o olhar para o dono da dor e não somente para... Olhar por trás das dores, Pronto, né? exatamente. O que pode estar ocasionando isso. E por que você escolheu seguir por essa área? Você fez uma transição de carreira dentro da medicina, né? Sim. Você saiu da área da anestesiologia e anestesiologia e foi para a área da medicina da dor. Por que você resolveu fazer essa transição de carreira? Manuel, eu e a medicina de dor, eu vou te falar que a gente já tem um namoro antigo. A gente sempre flertou. A gente sempre flertou. Por incrível que pareça, até hoje, a medicina de dor não faz parte da grade curricular de boa parte das universidades. Cada vez isso está ficando mais frequente, cada vez mais os médicos estão tendo contato durante a faculdade com a medicina de dor.
é uma área que é completamente estabelecida em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil não tem uma força tão grande. E cada vez mais agora a gente tem visto os estudantes de medicina já tendo contato com essa área. Mas Legal. eu fui um privilegiado. Eu já na minha graduação, aí, há 15 anos atrás, foi a primeira vez que eu tive contato com medicina de dor. Foi um contato muito rápido. A gente passava ali, acredito que cerca de um mês no ambulatório, e já me chamou muito a atenção a complexidade dos casos. Eu lembro de, na época, ter ficado surpreso com as possibilidades de tratamento que já existiam e que a gente desconhecia. Estou falando de uma década e meia atrás, mas passou. Esse foi o meu primeiro namoro. Depois, quando eu estava trabalhando como médico do Exército, eu tive contato com um paciente. Hoje eu entendo perfeitamente a dor que ele sentia. Na época, para mim, não fazia muito sentido, porque eu prescrevia um monte de medicações, opioides fortes, morfina. Que em tese resolveriam. E aquele paciente não melhorava de dor. Ele tinha uma síndrome de dor complexa regional no membro superior, causado por um trauma. E não resolvia. E aquele paciente me marcou muito, tanto que eu lembro dele até hoje. 15 anos atrás. Esse já é um pouquinho menos, vamos lá, uns 10 anos atrás. Esse paciente acabou precisando ser transferido para um outro serviço, um serviço maior, onde foi adequadamente tratado. Depois eu entrei na anestesiologia. A gente tem muito contato na anestesiologia com procedimentos para dor, mas para dor aguda, né? Para dor pós-operatória. E até mesmo para manejo intraoperatório de dor. Então, de novo, a gente começou a flertar, eu e a medicina de dor. Conheci uma das grandes motivadoras da minha carreira, que foi a doutora Márcia Regina Geller, que foi quem me deu os caminhos para seguir essa formação depois. Fui fazer a minha formação em São Paulo, em Campinas, onde eu fiz 2 anos de pós-graduações. Depois fiz esse terceiro ano também em São Paulo, mas aí em Indaiatuba, com a medicina regenerativa, né? Então, foi um encontro da vida. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.